Vimos na aula passada que o problema da fome está relacionado com a ciência e o poder. A ciência já conseguiu fazer a produção de alimentos aumentar muito. Falta o poder político estabelecer condições desse alimento chegar até as pessoas que precisam. O professor Fernando nos falou sobre a questão da fome. A fome é um problema mundial, principalmente dos países pobres, que devem ser encarados com a maior seriedade pelos governos. Ele comentou sobre a fome no Brasil e sobre uma política de combate à fome e sobre a educação alimentar. Nós, cidadãos, temos que agora ficar de olho nessa política que está se estabelecendo aí, a fome zero do governo Lula, torcendo e tentando participar para que isso venha ajudar a resolver o problema da fome no Brasil. Boa aula! Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aí iniciando mais uma aula de ética e cidadania e hoje nosso assunto é trânsito. Trânsito é um dos maiores problemas do mundo moderno. Você sabe que qualquer um que viva numa grande cidade precisa de um meio de transporte para se locomover. E isso acabou definindo a geografia da cidade. Repara que o surgimento dos automóveis, os meios de transporte, é que acabaram definindo as cidades da maneira que elas são, quarteirões, ruas e tal. Você sabe que desde a invenção da roda, o ser humano usava, veículos, principalmente movido a tração animal. Quando chega no final do século XIX, 1890, por aí, cidade como Londres, por exemplo, já tinha problema de trânsito, engarrafamento de carroça. Você pode imaginar, de tanto que tinha, já entupia as ruas, que ainda eram ruas muito estreitas, não é mesmo? Por causa do número de veículos puxado animal, tração animal. As carroças já eram um problema. A partir do século XX, com o surgimento do automóvel, o automóvel surge, os primeiros no final do século XIX, e foi mesmo na entrada do século XX que os automóveis começam a ganhar cada vez mais espaço na cidade. Você saberia dizer qual o carro, vamos dizer assim, mais famoso do século XX? Ou melhor, o carro mais importante do século XX? Talvez você dissesse que é o Fusca, o Volkswagen Fusca, o Besorrinho, o Beetle ali, muito conhecido no mundo inteiro, um dos carros. Esse não, o Fusca foi o carro mais fabricado no século XX. Foi projetado pelo projetista de automóveis alemão Ferdinand Porsche, o mesmo lá daqueles carros Porsche, famosos. O Porsche projeta o Fusca para resolver um problema que era o carro que tinha refrigeração a água. Ora, um carro com refrigeração a água está sempre dependendo de repor água. O Fusca, reparem vocês, é o primeiro carro com refrigeração a ar. Ele não tem a coisa do radiador a água. Mas você sabe que não é o Fusca considerado o carro do século XX? Segundo os especialistas, teve uma eleição, uma enquete, especialistas do mundo inteiro puderam votar. O carro mais votado foi o Ford modelo T. Você sabe que o Henry Ford, fundador da fábrica de automóveis Ford, ele resolveu batizar os automóveis conforme as letras do alfabeto. Ford A, Ford B, Ford C, foi indo. E a cada projeto ele fazia uma modificaçãozinha. Quando ele chegou no Ford modelo T, aconteceu a revolução. O Ford modelo T foi o primeiro carro fabricado com linha de montagem. Você já ouviu falar disso? Ou seja, agora, em vez de você ter funcionários construindo um carro por vez, não. Agora eles fariam todas as peças e aí numa linha de montagem esse carro seria rapidamente montado. Agilizou muito o processo de fabricação dos automóveis. E o automóvel será popularizado de uma maneira nunca vista antes. Nós estamos em 1920, 21, Estados Unidos, logo ali no pós-Primeira Guerra Mundial. Você sabia que um Ford modelo T chegou a custar $200?
era muito barato. O preço médio dele, em geral, ficava aí por volta de $600. Ou seja, o operário norte-americano podia comprar um Ford modelo T. E ele era um pau para toda a obra, né? Um barato que o Ford modelo T, você tem aqueles, né, cinema, né? Antigo filmando, né, o Fordinho modelo T, você sabe que ele puxava arado, ele tinha uma tração assim absurda, né, puxava arado na agricultura e, claro, carregava, né, as coisas para a cidade, naquelas carrocinhas e tal, e também começado a ser usado como carro da família, o Ford modelo T considerado, né, o carro que marcou, né, a fabricação de automóveis no século XX. Você sabe que desde o surgimento do automóvel, você tem pessoas assustadas, né, com o aparecimento. Imagina, gente, os primeiros automóveis eram muito barulhentos, né? E tem a coisa da buzina também, né, para as pessoas saírem da frente. Não tinha ninguém acostumado, né, com aquele veículo cruzando as ruas da cidade. Lá no Rio de Janeiro, um músico, né, um músico negro, o Dudu das Neves. Ele era um cantor de modinha, se apresentava com um violão muito popular ali pela década de 10 no Rio de Janeiro, né? De 1900 até 1910 ele se apresentava nos teatrinhos do Rio. E a gente sabe que esse cara, ele tem uma música, né, falando do aparecimento do automóvel. É algo assim, a gente não conhece a música, né, porque a gravação foi perdida, mas nós sabemos do texto. Era algo assim, fom, 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 sempre a correr. E o povo atrapalhado sem saber o que fazer. Fom, 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 sempre a correr. Você vê, na música, já coloca a questão da buzina, que devia chamar muita atenção, né? O fom, fom, fom. E o povo atrapalhado, e o povo atrapalhando. Quer dizer, já essa questão, né, do automóvel versus o público que antes cruzava tranquilamente as ruas e agora não pode mais, né, fazer isso porque tem o automóvel. Você vê a popularidade, né, do automóvel como símbolo, né, de modernidade, símbolo de progresso, não é mesmo? Pô, teve gente que falou assim, agora sim no Brasil, né, com a chegada dos primeiros automóveis, a gente não fabricava automóvel ainda, né? Então eram importados esses carros, custavam muito caro e quando o automóvel está chegando, o impacto é tanto que você vai ter revistas. Tem uma revista popular nos anos 20, né? A população comprava essa revista de variedades, né, que nem a Veja hoje, por exemplo, né, chamada revista Fom Fom, lembrando, claro, a buzina do automóvel. Aí os modernistas, você já ouviu falar da Semana de Arte Moderna de 1922? Dos modernistas que vão revolucionar a cultura no Brasil e tal? Pois é, os modernistas fizeram uma revista com um nome chiquérrimo. Você já ouviu? Revista Klaxon. E sabe o que é o Klaxon? Klaxon é o nome da buzina, né? Aquela buzinona dos primeiros automóveis também. Então, repara, era uma surpresa, né, o surgimento dos primeiros carros, comentado por cronistas, em revistas e tal. Os primeiros choferes, os primeiros motoristas de trânsito, você não queira saber o que eles enfrentaram. Tinha que usar óculos, não é mesmo? Porque não tinha estrada. Era uma poeira danada, não tinha estrada pavimentada, né? Tinha que usar guarda-pó, tinha que ser forte, né, para chegar lá na manivela. Você já deve ter visto isso em filme. Já viu? Os primeiros carros não tinham partida elétrica, não tinham motor de arranque. Então você tinha que ir lá e dar o arranque ali na manivela, né? E correr para dentro do carro para fazer a coisa funcionar e pegar e tal. Mas enfim, o automóvel aparece no começo do século XX, mas no Brasil só a partir dos anos 50, com o presidente Juscelino Kubitschek, que a produção de automóveis, ou seja, a indústria automobilística, vai ganhar um impulso nesse país. É a famosa Era JK. Você vê, o Juscelino governa o Brasil de 1956 a 1961 e ele tinha prometido, né, na sua campanha, a famosa campanha, a campanha para presidente da República era 50 anos em 5. O que ele estava prometendo? Em 5 anos de governo, 50 anos de desenvolvimento. Então, uma das maiores realizações do Juscelino Kubitschek foi trazer a indústria de automóvel para o Brasil. Já existia uma fábrica de automóveis, Ford. O primeiro carro fabricado no Brasil foram os automóveis, né, Ford, mas o Juscelino Kubitschek vai diversificar essa indústria e vai trazer a Volkswagen para o Brasil. Aí começa a fabricação das Kombis, né, que tem, até hoje a gente vê circulando, né, os Fusquinhas também começam a ser fabricados nessa época. E junto com a indústria de automóvel, o Juscelino Kubitschek vai aumentar muito as estradas, né, as rodovias no Brasil. Inclusive disse que tinha um lobby muito forte para o Juscelino Kubitschek investir muito em transporte rodoviário. Você já deve ter ouvido dizer que o transporte ferroviário é o transporte mais barato
E o hidroviário também. Poxa, o Brasil, com tantos rios, merecia ter mais hidrovias, mais ferrovias, só que o Juscelino Kubitschek, comprometido com a indústria de automóveis, com a indústria de pneus, o que ele vai fazer? Praticamente esquece, né, os outros tipos de transporte, como por exemplo ferrovia, né, e vai carregar ali nas rodovias. É quando o Brasil passa a ter então as rodovias pavimentadas e junto à indústria de automóvel é a era JK. Tem um filme norte-americano com um galã da época, aliás é um galã que fez pouquíssimos filmes e ele morre muito jovem, ironicamente morreu num acidente de trânsito. Esse ídolo da juventude norte-americana chamado James Dean, né, ator de cinema, mocinho muito bonito e tal. Tem uma cena de um filme Juventude Transviada, tem uma cena que mostra um racha de automóveis. Então a galera se reunia, né, e aí 2 carros, alta velocidade, iam competir. Mas imagina vocês, né, era quem? Né, você acelerava o carro num abismo e ganhava quem saltasse por último. Meu Deus, adrenalina pura, não é mesmo? Ou seja, o carro sendo usado, né, para medir coragem. Veja só que coisa, estamos nos anos 50, não é mesmo? Não tinha a mínima preocupação, né, com a coisa de segurança nem nada. Assistam também esse trecho, né, tão famoso do cinema americano envolvendo, né, juventude transviada, automóveis e tal. Assistam lá. Como a gente está vendo, parece que o carro servia só para correr, velocidade, para demonstrar coragem, né, mesmo, tal, para ficar bem com as menininhas, né, tal, o cara que rachava o carro e tal. Agora, quando será que começa a surgir essa preocupação, por exemplo, com equipamentos de segurança? Você sabe que foi também num filme que eu aprendi isso, vejam vocês, filme chamado Tucker. Tucker é um norte-americano, um capitalista americano, que resolveu produzir um carro, isso nos anos 50. E aí, quando ele vai fazer o carro dele, já no pós-guerra, né? Então agora os carros já não se pareciam mais com aqueles calhambeques, né? Já era um carro, aqueles Cadillacs gigantes e tal. E você sabe que ele sugere colocar cinto de segurança no carro. E o pessoal do marketing, né, da empresa dele, da indústria, falou, não, como assim? Você vai colocar cinto de segurança, né, vai parecer que o nosso carro é inseguro, vai parecer que o nosso carro, né, prejudica as pessoas, não vamos colocar. E ele ficou assustado, né, com essa indagação e vai justamente fazer pé firme, né? Foi o primeiro carro do mundo a ter esse equipamento de segurança, né? Os automóveis Tucker nos Estados Unidos, só que acabou não tendo, enfim, o carro, né, como era uma coisa muito assim, fabricação caseira, teve uma produção limitada e logo a fábrica faliu. Mas para nós fica o filme, veja um trecho do filme, né? Tucker, Um Sonho Americano, né? 1988, esse filme, né, do cineasta Francis Ford Coppola. Assista um trechinho do filme, por favor. Now, which do you think the public would rather buy? The same old models Detroit has been giving us before the war, or the car of tomorrow? Today. Whoa! Looks like he's going 90 miles per hour. And you know who's going to build these cars? We are. In 5 years, we're going to put the big three out of business. Who are we going to sell them to? Buck Rogers? Under the hood, we've got luggage.
Every 25 seconds, somebody is killed or crippled in an automobile accident. Now, 60% of all nighttime accidents happen on the curb because there is a 2-second blind spot between the time you turn the wheel and the time that your headlights get to where you're going. Now, in a Tucker, when you turn the wheel, you also turn the fenders and the headlights, so you see where you're going before you get there. This woman was thrown through the windshield of her car. In Tucker, the windshields pop out. And to make sure that nobody's face gets cut, we have shatterproof glass. We also have seat belts. Now, why? Tell me why, gentlemen. Has the big three in Detroit been allowed to make billions of dollars without spending one dime on safety? What I know, what you know, what the public knows, is that they don't give a damn about people. All they care about is profits. Vocês viram, galera? Pois é, o carro, né, a fábrica faliu, né, mas o cinto de segurança ficou. É um equipamento até hoje que a gente, né, já aprendeu a usar. Agora um intervalo para nós, daqui a pouco a gente continua. Valeu, galera. Até. E aí, moçada, tudo bem? Gostaram do intervalo aí? Curtiram o intervalo? Como nós vimos até agora, os automóveis pareciam só símbolos de status, de poder, de juventude. Mas você acha que não acontecia acidentes com automóveis desde sempre? Galera, você sabe que os acidentes automobilísticos no Brasil de hoje matam mais de 50 mil pessoas por ano. E se a maior parte deles são anônimos, você conseguiria se lembrar de pessoas famosas que morreram, né, em decorrência de acidente de carro? Você sabe que no Brasil tem vários casos. Por exemplo, um cantor muito famoso na década de 30, 40, que morreu em 1953 na Via Dutra, chamado Chico Viola. Bateu de frente com um caminhão, né, o carro, né, acabou, incendiou, caixão lacrado, um negócio terrível, um dos acidentes mais pavorosos, né? O povo inteiro foi às ruas, chorou, grande enterro e tal. Juscelino Kubitschek, você veja que coisa mais irônica, né? O cara que dá impulso à indústria automobilística no Brasil morre também num acidente de carro na Via Dutra. Juscelino Kubitschek morreu na década de 70. Uma cantora famosa nos anos 50 e 60, chamada Maísa Matarazzo, também morre num acidente de automóvel na Ponte Rio-Niterói. E esse, quem sabe, você até se lembre, mais recentemente, você lembra da dupla João Paulo e Daniel? Hoje nós temos aí, né, o Daniel continuou a carreira solo aí fazendo sucesso e tal. O João Paulo também acidente de trânsito. E o Denner? Denner era uma promessa no futebol brasileiro, com 21 anos, novinho, não é mesmo? Jogador, né, centroavante da Portuguesa, também acidente de automóvel. Chico Science, líder da banda pernambucana lá, Chico Science, Nação Zumbi, acidente de automóvel. E Claudinho Bochecha, da dupla Claudinho Bochecha, Claudinho morreu em acidente de automóvel. É inumerável, e não só no Brasil, né? Você veja que se os acidentes matam anônimos, mata também a realeza. Ora, você se lembra, né? A Lady Di morreu num acidente de automóvel. Uma atriz muito famosa, Grace Kelly, também morreu. O James Dean, que nós já citamos aqui, né? Morre também num acidente de carro. Ou seja, são inúmeros, né, famosos e milhares de anônimos que morrem todos os anos em acidente de trânsito. Será que a gente não tem que fazer nada para melhorar isso aí, não? Será que não tem jeito de melhorar isso aí? Você sabe que a indústria de desenvolvimento de segurança, tecnologia para melhorar a segurança dos automóveis, se antes isso era feito, né, pelas fábricas meio que de maneira independente, hoje em dia nós temos um bom exemplo na Fórmula 1. Você sabe que a Fórmula 1 é fundamental para desenvolver equipamentos de segurança para os automóveis. São, né,
É justamente assim, a gente assiste lá a corrida, tal, milhões de dólares envolvidos, mas aquelas fábricas, né? A Fiat, que é dona da Ferrari, por exemplo, não é mesmo? A Honda e tal, eles vão melhorando o motor, vão melhorando suspensão, melhorando chassi, amortecedores. É muito famoso, por exemplo, o caso dos freios ABS. Os freios ABS foram desenvolvidos, né, na Fórmula 1. Porque quando você tem que parar um carro, você coloca o pé no freio e as rodas travam. Mas se a pista estiver molhada, claro que o carro não vai parar, o carro vai deslizar. O freio ABS o que faz? Ele vai freando aos poucos, né? E com isso, controlado eletronicamente, com isso as rodas não travam. E você consegue parar mesmo em pista molhada. Uma grande tecnologia desenvolvida na Fórmula 1. E é claro que, além da indústria, né, desenvolvendo equipamentos de segurança para os automóveis, você tem também o Código de Trânsito. As leis de trânsito que vão ficando mais rígidas, claro, para controlar melhor a questão do trânsito, né, para punir os motoristas irresponsáveis, não é mesmo? Multas pesadas, radares eletrônicos, bafômetros, você tem toda também uma tecnologia hoje, né? Toda uma tecnologia no sentido de melhorar a questão do trânsito. Vamos para a rua conversar com alguns motoristas, ver o que eles acham, né, de toda essa reforma que teve no Código de Trânsito, como é que está o trânsito das nossas cidades, segundo os nossos motoristas. Vamos para a rua? Vamos lá, galera. O que você acha dos radares que multam por excesso de velocidade na cidade? Eu acho que eles cabem muito bem na nossa cidade grande, assim. São muito bons. Mas é um mal necessário, digamos assim. Ele está avisado no chão, tem uma placa, não tem necessidade das pessoas andarem tão rápido dentro da cidade. Eu entro no carro e já coloco o cinto de segurança. Eu não consigo ficar mais sem, eu acho que acostumou, entendeu? Eu acho que as pessoas podiam ser um pouco mais calmas no trânsito, isso já ia ajudar bastante, assim. Campanhas educativas no trânsito, elas acabam surtindo efeito? Surtem. Eu acho que sim, porque na realidade é uma reciclagem também, né? Você tem que aprender para poder dirigir. As leis ficaram mais severas, mais punitivas aí, e com isso veio a diminuir as infrações, né? Quando você tem que ligar a sirene aí, as pessoas costumam respeitar? A maioria respeita. O que você acha que o pedestre deve fazer para melhorar o trânsito na cidade? O pedestre, para ele, eu acho que sobra muito mais a atenção. Atravessar na faixa e respeitar o sinal. Todo mundo tem a ganhar. Você sabe que de uns tempos para cá, nós encontramos também na música, nas canções, né, essa preocupação com a melhoria do trânsito. É muito interessante notar isso, porque como você viu no começo dessa aula, até os anos 50 as músicas falavam de carro associado à velocidade, né, mesmo associado à potência e tal. E agora não. Caetano Veloso, na música Podres Poderes, né, dá esse toque, né? Os carros avançando no sinal vermelho. Onde já se viu? Seria um absurdo, né? O Caetano falava, se você avança no sinal vermelho, você não tem direito aos sinais verdes. Onde já se viu? Isso é coisa básica, né, de educação do trânsito, né? Vamos ouvir um trechinho da música do Caetano? Enquanto os homens exercem seus podres poderes, motos e fuscas avançam nos sinais vermelhos e perto dos verdes somos uns corsários. Queria querer gritar 700 mil vezes como são lindos os burgueses e os japoneses, mas tudo é muito mais. Me lembro também de uma outra música, né, do Lenine e do Arnaldo Antunes, que inclusive a gente já usou em aula, né? Mas vamos lembrar essa canção de novo, né? Todo mundo tem direito à vida, todo mundo tem direito igual, gentileza é fundamental. Nós temos que ser mais gentis no trânsito, né? Vamos ouvir essa canção do Lenine. Os curiosos atrapalham o trânsito, gentileza é fundamental. Não adianta esquentar a cabeça, não precisa avançar o sinal, dando seta pra mudar de pista ou pra entrar na transversal. Pisca alerta pra encostar na guia, para a brisa, para o temporal. Já buzinou, espere e não insista, desencoste o seu do meu metal. Devagar pra contemplar a vista, menos peso no pé do pedal. Não se deve atropelar cachorro nem qualquer outro animal. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito.
E além, né, dessa coisa da ética no trânsito, né, de você ser mais gentil no trânsito, os automóveis trazem um problema terrível para as cidades, que é a poluição. Tanto a poluição do ar, né, com emissão de CO2, escapamento, né, do carro, como também a poluição sonora. Você conseguiria imaginar como seria uma cidade, né, se os automóveis não fizessem barulho? Eu fico imaginando assim, o silêncio que devia ser, né, as cidades, as ruas, né, do século XIX, ou seja, antes, né, da cidade ser tomada pelos automóveis. Por isso, gente, tem muita gente que se preocupa com essa questão do trânsito. Existe uma ONG no Rio de Janeiro, chamada Rua Viva, que essa ONG, ela pretende, né, discutir os problemas do trânsito. Tem um outro movimento também muito interessante, em algumas cidades do Brasil, tem em Aracaju, tem em Porto Alegre, que chama Na Cidade Sem o Carro. O que eles propõem? Eles propõem que pelo menos um dia por semana você vá para o seu trabalho, para a sua escola, ou seja, você se movimente sem usar o seu automóvel, só um dia por semana. Você sabe que na Europa, isso existe em mais de 700 cidades, né, pela Europa fora, aonde tem lá um dia do ano, eles falam, é o dia de não usar o automóvel, 24 horas sem usar o carro. E aí é um barato, porque a cidade muda. Imagina você não ver, né, carro nas ruas. É claro, é mais ônibus, é mais bicicleta, não é mesmo? Claro que o governo também tem que criar condições, não é mesmo? Melhorando o transporte urbano, transporte coletivo. É necessário, cada vez mais, uma ética no trânsito. Curitiba, por exemplo, é uma cidade que está tendo, né, uma campanha nas ruas. Seja gentil, né, você pode melhorar o trânsito. Dê a vez, né, se você está ali, você está vendo o cara dando seta, precisando entrar numa avenida, poxa, pare, deixa ele passar, né? Seria tão bonito, né, se isso acontecesse com maior frequência. Use menos a buzina, use mais a gentileza. E é claro que tem assuntos absolutamente primordiais. Essa coisa, por exemplo, da bebida. Todo mundo sabe que bebida e direção absolutamente incompatível, não é mesmo? Galera, você vai numa festa, você sabe que você vai beber, não vá de carro, né? Você tem que arranjar um outro meio, vai de ônibus, vai de táxi, ou então, se você vai de carona com amigos, ora, o que está dirigindo, né, você pode até sortear entre vocês, diz que isso é muito comum na Europa, por exemplo, Estados Unidos, enfim, né? A gente espera países mais enfim, conscientes, é isso? Mas você chega lá, né, uma galera ali dentro do carro, você sorteia quem vai dirigir hoje. E esse que vai dirigir fica sem beber, porque não pode, incompatível. A gente perde os reflexos, né, a gente perde a concentração, né, o álcool altera, enfim, o nosso sistema de percepção. E simplesmente tem gente que não liga para isso. E, pô, você anda sábado à noite, né, numa cidade, é impressionante, né, o número de carros que, né, estão em maior velocidade. O risco que a gente corre é muito grande, coloca em risco a vida dos outros e é claro que não queremos isso. É preciso um trânsito mais humanizado. Moçada, a nossa dica de estudo hoje é uma dica de consciência. É possível melhorar o trânsito e isso começa com cada um de nós. Então, mesmo quando você for pedestre, ora, atravesse na faixa, preste atenção, né, no sinal verde para o pedestre. Se você for motorista, seja gentil, respeite os limites de velocidade, não estacione o seu carro em qualquer lugar, não é mesmo? Sobretudo, gentileza no trânsito é fundamental. Falou, moçada? Foi um prazer. Até mais para vocês. Valeu. O professor Fernando nos falou na aula de hoje sobre a questão do trânsito. Vimos que o problema do trânsito é comum nas grandes cidades. As grandes cidades têm no trânsito um dos seus principais problemas. É preciso que todos prestem atenção para que o problema no trânsito seja reduzido. Observamos que o crescimento da indústria automobilística reduziu os preços e popularizou os automóveis. No Brasil, a partir dos anos 50, era JK, a indústria automobilística vai se firmar e a produção aumenta cada vez mais, popularizando os automóveis.
O professor nos falou ainda que campanhas educativas são fundamentais para a melhoria do trânsito. É necessário educar e conscientizar pedestres e motoristas para melhorar o nosso trânsito. Bons estudos!